Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 485 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos falar hoje sobre algo poderoso, poderoso. Fechando o capítulo 5 de João aqui, testemunho. Vamos falar sobre testemunho, o poder de um testemunho. Como isso impacta a minha vida, como isso impacta a sua vida, como isso impacta a humanidade. Jesus está aqui falando para uma audiência de fariseus, judeus, de pessoas de tudo quanto é tipo. Seus discípulos estavam ali também, né? Ele estava ali em Jerusalém sendo condenado por ter curado uma pessoa, um paralítico no sábado, por ter quebrado a regra de Moisés, né? Na verdade não é nem de Moisés, né? Eram as leis orais que eram passadas de geração em geração, cada vez deixando mais pesado o jugo de ser judeu. Né? Cada vez mais e mais regras, mais e mais detalhes, e ali eles estavam se afastando cada vez mais do objetivo, né? da lei, dos mandamentos, né? Do coração de Deus. Criando uma série de coisas que não tinham nada a ver. Né? Bom, então Jesus começa a falar aqui, ele fala 17 versículos sobre testemunho, a importância do testemunho. E lógico, ele está falando para essa audiência eles estão acostumados a dar autoridade para quem tem um testemunho, né? Para quem tem testemunhos válidos, vamos dizer assim. Né? E eles estavam contestando a autenticidade, a autoridade de Jesus, dizendo que ele mesmo estava testemunhando a respeito dele mesmo. O que Jesus fala? Versículo 31. Se eu testifico a meu respeito, a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Isso é o que eles estavam acostumados a ouvir, né, de forma natural, mas Jesus, mesmo tendo falado isso, né, ele está falando de uma forma para que eles entendam o que ele vai falar. Porque ele vai dizer aqui que não é só ele que está falando dele próprio. É lógico, ele testemunha dele, sim. Inclusive lá em João 8,14, ele fala: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, sei para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Então, eu que tenho que testemunhar de mim mesmo, porque vocês não sabem nada de mim. Quem vai testemunhar de mim? Então, mas ele fala aqui quem está testemunhando dele. E ele fala a respeito de João Batista, ele fala a respeito das obras que ele mesmo faz, que testificam sobre ele. Ele fala do próprio Pai, do Deus Pai, que testifica dele. Ele fala das Escrituras e ele fala de Moisés. Então ele vai dar aqui um show vamos dizer, de testemunhos, né? De exemplos, de provas, de autenticidade da vida dele, né? do que ele está falando, do que ele está fazendo e do que ele está vindo cumprir, né? Porque ele está falando da missão dele aqui na Terra. Então, logo depois que ele falou isso, né? Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, ele continua, fala o seguinte: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. A verdade, quem é a verdade? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando dele mesmo. João deu testemunho de mim. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Olha só, Jesus, por mais que ele está vendo a dureza do coração dessas pessoas, mas ele está falando dessa forma para que eles sejam salvos. Por mais que ele veja que a dureza do coração, por mais que ele veja que eles estão ali completamente perdidos, né, no seu orgulho, no seu conhecimento, né, no seu doutorado, né, da palavra, eles se achavam os doutores da palavra, das escrituras. Ele está falando: ei, eu estou aqui para que vocês sejam salvos.
O próprio testemunho de João, que ele fala que não aceita testemunho humano, veio de Deus. Ele veio ao mundo para... A missão de João era testemunhar de Jesus. Já foi previsto antes de João nascer, né? Para Isabel e Zacarias, seus pais, eles já sabiam disso. Ele veio para ser testemunho de Jesus. Então, um testemunho que vem dos céus, do alto, né? O próprio anjo falou isso. Versículo 35. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com essa luz. Né? Então, o testemunho de João era válido. Né? Eles consideraram João. João veio como um profeta, e até eles perguntavam, és tu o profeta? Quem és tu? E ele falava, não, eu não sou. Eu estou anunciando aquele que vem depois de mim, que é muito maior do que eu não sou nem digno de amarrar o cadastro dele. Né? Mas mesmo assim, mesmo com João, mesmo com as obras de Jesus, mesmo com o Pai, mesmo com as Escrituras, mesmo com Moisés, olha, pensa num povo de coração duro. Mesmo assim, eles não perceberam e não aceitaram Jesus. Que loucura, que loucura. Né? Então ele continua aqui, 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse e as tenho realizado, essas que eu faço testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. Olha só, se você não acredita em João, acredita nas obras que eu faço. Mas olha só, se você não acredita nas obras que eu faço, versículo 37, o Pai que me enviou, esse mesmo, tem dado testemunho de mim também. Jamais tendes ouvido a sua voz nem visto a sua forma, mas quando eu fui batizado, lembra que você ouviu lá o trovão dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, o próprio Deus está testemunhando de Jesus, do Filho a quem ele ama. Versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as Escrituras. Olha, Jesus está falando aqui, vocês examinam as Escrituras. Ele está reconhecendo o zelo dos fariseus pelas Escrituras. Olha, vocês examinam, vocês estudam. E vocês julgam ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. E são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Olha, vocês estão sendo doutores nas Escrituras, buscando a vida eterna nas Escrituras. E olha só, aqui está diante de vocês a vida eterna. Eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso te dar a vida eterna. E você está olhando para mim e você não está acreditando nas próprias Escrituras que testificam de mim. Que loucura é essa? Então, o que a gente aprende com isso? Você pode ser um doutor na palavra de Deus. Você pode conhecer a Bíblia do começo ao fim. E mesmo assim, não conhecer Jesus. E mesmo assim, não ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Você pode perder a melhor parte. Então, essa é a importância de um testemunho, porque as pessoas elas podem ler a Bíblia de diversas formas. Tem muita gente que lê a Bíblia como um livro histórico, por conhecimento. Mas o que muda uma vida é quando você vê a transformação de alguém por ter conhecido verdadeiramente a Jesus. Isso é o que transformou a minha vida. Eu não sei você, mas o que fez sentido para mim foi quando eu vi a transformação do meu amigo Tiago. Eu tinha 32 anos, o Tiago e eu, a gente usava drogas juntos. Eu fui buscar drogas na casa dele e ele estava diferente. Aquele dia me impactou tanto, porque ele estava completamente diferente. Ele estava me ouvindo, eu estava numa crise, por isso eu fui lá buscar drogas com ele. E ele falou, eu parei, mas me conta aí o que está acontecendo com você, me fala aí sobre você. E ele nunca tinha feito isso. Ele parou para me escutar de uma forma tão diferente. E eu vi a sinceridade no coração dele, eu vi amor, eu vi sabedoria, eu vi coisas que eu não via antes.
Ele me convidou para uma reunião na quarta-feira, isso era um sábado, e na quarta ele me ligou, já tinha esquecido do convite, né? E aí ele, não, vamos se encontrar no posto de gasolina. A gente se encontrou, foi para esse lugar para não chegar sozinho. Quando eu cheguei lá, eu vi várias pessoas testemunhando as suas vidas, e o líder lá, o Marco Osório, falando da palavra de Deus de uma forma tão linda, falando da vida dele também, e como isso impacta, como isso é poderoso. A palavra é poderosa, sim, ela é poderosa, mas um testemunho é a palavra em ação, é a palavra viva. Então Jesus, quando estava na frente desses fariseus, na frente dessas pessoas, ele estava ali em carne e osso. Ele estava ali para ser tocado. Ele era um testemunho dele mesmo. E eles mesmo assim não acreditaram. Isso é que é a loucura. Isso é o poder de um coração fechado. Por isso temos de ter cuidado de não cairmos na cilada da religiosidade. Temos de ter cuidado de não cairmos na cilada do conhecimento, né? de querer conhecer. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então que nós busquemos, sim, lógico, não tem nada errado você querer ler a Bíblia, de você querer conhecer mais, mas cuidado para que isso não ensoberbeça o seu coração e que você se afaste do principal, que é viver a palavra. É importante ler a palavra, conhecer a palavra, mas muito mais importante é viver. E a sua vida pode ser um testemunho vivo da palavra de Deus. Mais poderoso do que você sair recitando versículos para as pessoas, ou sair falando da palavra de Deus, ou sair pregando a palavra de Deus. Muito mais poderoso é você testemunhar, você viver a palavra de Deus. E isso vai ganhar muito mais pessoas para Jesus. Você vai impactar, você vai ser luz, você vai ser sal. Isso é muito mais poderoso, gente. Olha que Jesus está falando de testemunho aqui, 17 versículos. E ele continua aqui, olha. Ele fala, examinais as escrituras que falam da vida eterna, vocês buscam, mas vocês não querem vir a mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida e a vida eterna. 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Não tendes o amor de Deus. Vocês têm um coração duro. Vocês têm só conhecimento. Vocês têm uma religião. Vocês têm regras, mas vocês não têm o amor de Deus, que é muito mais importante do que tudo isso. 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Mas eu que vim aqui, obedecendo um chamado do meu próprio Pai, de Deus, você não está me recebendo. Que loucura. Versículo 44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como podeis crer? Vocês estão preocupados com a glória de vocês, com as vestes, né, com os lugares melhores, com mostrar para as pessoas que vocês são melhores do que elas. Vocês estão preocupados com a glória dos homens. Esse foi o erro de Lúcifer, né? Buscar a glória para ele mesmo. Ei, busque a glória de Deus, a glória que vem de Deus, do Deus Pai, do Deus único. Amém? 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Não. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, lembra que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Torá, né? Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios, todos esses 5 livros que são bem grossos, né? Eles formam o Torá, e Moisés falou
a respeito. Lembra quando Moisés falou da serpente, né? A estátua de serpente? Ele estava falando do próprio Jesus, fora outras situações também. Então, assim, o próprio Moisés escreveu a respeito dele. Jesus está falando, porquanto Moisés escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Então, é isso. Que eu e você possamos crer em Jesus. Que possamos buscar essa transformação em Jesus. Possamos buscar este relacionamento com Jesus. Isso é o que mais importa. Amém? As escrituras todas, desde Gênesis até Apocalipse, falam de Jesus. Falam de Jesus. É lindo. É lindo, é lindo. A coisa mais linda você perceber em cada detalhe, quando você começa a entender melhor o contexto, as palavras, os significados, quando você tem uma revelação do Espírito Santo, a Bíblia se torna algo muito poderoso. Mas existe a forma correta de se ler a Bíblia, e não era a forma com que aqueles fariseus, aqueles judeus estavam lendo. Estavam lendo para obter conhecimento, para obter vantagem para si próprios. E perderam o mais importante, que eu e você não percamos o mais importante, que é Jesus. Amém? Uau! Então, que eu e você possamos dar testemunho deste Jesus, com a transformação. Eu tenho certeza que você já teve alguma transformação na sua vida. Se você está acompanhando esse projeto, alguma coisa já aconteceu. Alguma coisa já aconteceu para você, eu tenho certeza disso. Então, que isso possa ser um testemunho, tá? Um testemunho para que você possa levar vida para as pessoas. Amém? Essa é a nossa missão aqui. Nós possamos refletir, imitar a Deus, refletir a glória de Deus aqui na terra. E isso vai alegrar muito, muito o coração de Jesus, muito o coração de Deus. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.